na Libertadores. Inclusive, Cruzeiro joga contra o Palmeiras amanhã, jogo 9h30, com transmissão ao vivo na Globo. Esse jogo, com o Mineirão a princípio vazio, sem torcida, já a gente atualiza e te explica tudo. Dentro de campo, o Cruzeiro, para vencer, precisa fazer gols. O ataque precisa funcionar, mas tá difícil ultimamente. Bom passe para Lautaro na trave! A gente tinha que saber aproveitar melhor para poder conseguir marcar o gol. O William inventou dali e a bola saiu. A gente precisa botar a bola para dentro. Então a gente precisa melhorar na finalização, ser mais assertivo. A ação de Fernando Diniz não é à toa. A história tem se repetido no Cruzeiro. Muitas finalizações. Bateu de canhota, raspa na bola, o Rossi manda pra fora. Tentativas que não terminam em gol. Olha o Cruzeiro pra empatar, bola pra fora. A gente tem que continuar produzindo e ter um pouquinho talvez de mais calma, de mais capricho, de qualquer coisa. Não dá para você precisar o que está faltando para a bola não entrar. Eu acho que faltam mecanismos ofensivos. Os próprios jogadores admitem que ainda não pegaram completamente o modelo de jogo do Diniz. E você ensinar o time a atacar a sua maneira é mais difícil até do que ensinar a defender, né? O Cruzeiro vem finalizando mais do que o adversário. Isso aconteceu por 6 vezes nos últimos 10 jogos. O problema é que só saiu vitorioso em 2 oportunidades. Tá na frente o cabuloso. Diante do Bragantino, foram 22 chutes a gol contra 7. Mas o jogo terminou empatado em 1-1. Fechar os ouvidos, fechar a boca e trabalhar bastante. Então é isso que a gente vai fazer para buscar os pontos aí nessa reta final. A penúltima chance de reação do Cruzeiro na temporada vai ser amanhã contra o Palmeiras, aqui no Mineirão. Para seguir firme na busca pela Libertadores do ano que vem, a equipe precisa voltar a vencer após 4 jogos sem vitória. O jogo próximo em casa é muito complicado contra o Palmeiras, que é um time que vai jogar pelo título, independentemente do que aconteça entre Botafogo e Internacional. Mas é aquilo, perdeu pouco no Mineirão, tem que acreditar que dá para vencer o Palmeiras. Tem que fazer o time jogar bem e achar que isso é uma coisa que vai dar resultado. Às vezes o resultado não vem. Eu acho que o Cruzeiro está perto de ganhar, sequencialmente. Ah, mas Maurício, vai ter torcida, não vai? Já a gente vai ao vivo pro Mineirão pra explicar toda essa história. Amanhã tem VAR. A Globo Esporte tá de volta. Amanhã tem Cruzeiro e Palmeiras, 9h30 da noite, jogo ao vivo na Globo. No Mineirão, mas com ou sem torcida? Rodrigo Rocha tá lá pra gente atualizar tudo. Rodrigo, mudou alguma coisa? Boa tarde, meu velho. Oi, Maurício. Boa tarde, amigo. Boa tarde para você que acompanha o Globo Esporte. A gente lembra que essa confusão começou em outubro, né? Quando torcedores do Cruzeiro e Palmeiras tiveram uma briga no estado de São Paulo, numa estrada. De lá para cá, o Ministério Público de Minas Gerais pediu o banimento das organizadas do Palmeiras dos jogos aqui em Minas Gerais. E o governo do estado de Minas disse que não garantiria segurança com o jogo das duas torcidas. Por isso, a CBF, notificada, preferiu que o jogo fosse sem nenhuma torcida para não ferir a isonomia, o direito igual dos times na competição, para não ter só a torcida do Cruzeiro. O governo de Minas entrou na Justiça Comum para tentar reverter essa situação, mas hoje de manhã, a 11ª Vara Civil de Belo Horizonte disse que não tem competência para julgar isso. O assunto voltou para o governo, que acionou uma nova vara da Justiça, e essa é a posição de momento. Desde o final da semana passada, o Cruzeiro pressiona o governo do estado para que ele garanta a segurança da partida com as duas torcidas. Mas, por enquanto, o cenário é esse aqui, de arquibancada vazia, de jogo sem a presença de público na partida de amanhã. O que atrapalha até o Mineirão aqui, que precisa contratar funcionário, comprar alimento, bebida para o jogo. Por enquanto, sem torcida. Maurício. É triste. Rodrigo, obrigado pelas informações. Gente, criminoso tem que ser preso. Notícia importante, a Polícia Civil, inclusive, prendeu 10 palmeirenses acusados de participar dessa emboscada contra os torcedores do Cruzeiro lá no interior de São Paulo, que foi no dia 27 de outubro. A polícia ainda vai cumprir mais 3 mandatos de prisão temporária. Seguindo pra gente falar de Campeonato Brasileiro, tem muita coisa em jogo, né? A segunda parte do vídeo já vai começar. Antes queria falar pra vocês da 1xBet, a casa de aposta que eu uso e posso indicar a vocês. Usando o código CRUZ1XB, você garante 100% de bônus no seu primeiro depósito. E minha dica para essa quarta-feira vai em menos 2,5 gols no jogo Cruzeiro e Palmeiras.
Os clubes se enfrentaram 5 vezes desde 2019 e em todos os jogos saíram menos de 2,5 gols. Vamos nessa? Lembrando sempre, aposte com responsabilidade e não coloque o dinheiro que você não tenha. Bora pro vídeo. O Gão está brigando por uma vaga na Libertadores e também pela torcida no Mineirão. Vitor Moreira, polêmica com o Palmeiras. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, que confusão essa história de torcida no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras amanhã no Mineirão, hein? A CBF mandou ter portões fechados, o Cruzeiro, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar querem torcida única e o Palmeiras quer as duas torcidas. Vai dar pano pra manga e fica ligado aí que eu te conto tudo já sobre essa história. Perfeito. A reportagem especial de Vitor Moreira tem a PM, o Ministério Público, o Palmeiras, o Governo de Minas, advogado especialista aqui, amigo do Alterosa Esporte, para explicar se o Cruzeiro corre algum risco, se o governo entrar na justiça. Tudo isso por causa da incompetência, da maluquice, do esdrúxulo que foi a CBF e sempre prejudicando o nosso futebol. Né? Para falar o mínimo, né? Para falar o mínimo. Incompetência é para falar o mínimo, para não usar a nomenclatura devida, para não... Como eu não sou rico, só de saúde, graças a Deus, eu não vou correr o risco de tomar um processinho aqui. Mas é um escárnio o que a CBF está fazendo, privando as principais vítimas daquela emboscada que aconteceu na estrada lá de São Paulo, e prejudicado está sendo somente o Cruzeiro. As vítimas da emboscada somos nós. Não são eles, não. Pelo menos a Polícia Civil de São Paulo já está prendendo outros integrantes da Mancha Alviverde e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu vi Rafael, Toledo e o Gão que vai assistir agora, junto com a Nação Celeste, a reportagem especial de Vitor Moreira. Cruzeiro e Palmeiras sem torcedor, porque a CBF quer, é ridículo. A polêmica está lançada. As polêmicas começaram antes mesmo da bola rolar. É a Mancha, entendeu? Por causa dessa confusão que aconteceu em São Paulo em outubro, quando palmeirenses criaram uma emboscada para cruzeirenses que voltavam do Paraná e mataram um torcedor, o Cruzeiro solicitou à CBF que o confronto de amanhã no Mineirão fosse somente com a presença dos seus torcedores. O Clube Celeste teme vingança, perda de futuros mandos de campo e preza pela segurança de quem estiver no estádio. A CBF foi além. Determinou que o confronto seja realizado com os portões fechados, alegando severos riscos aos cidadãos. O Cruzeiro se sentiu prejudicado e soltou uma nota oficial externando insatisfação com a ordem. O clube entende que está sendo penalizado em termos desportivos, já que briga por vaga na Libertadores do ano que vem, e ainda disse que a confusão envolvendo as organizadas Mancha Alviverde e Máfia Azul não foi motivada pela sua torcida. O clube encerra a nota dizendo confiar nos órgãos de segurança pública do estado. O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, também comentou sobre o assunto. Bom, a gente espera que não seja com portões fechados, que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. O Ministério Público de Minas Gerais segue a linha do Cruzeiro. Também solicitou em nota que a partida seja realizada com torcida única. Num material exclusivo ao Alterosa Esporte, a Polícia Militar foi de acordo, alegando alto risco de confronto fora do estádio. Mas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, autorizou o clube a soltar uma nota criticando o Ministério Público de Minas Gerais e a CBF. Segundo o Palmeiras, a partida tem que ter as duas torcidas, já que foi assim em São Paulo. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, rebateu a nota do Palmeiras, reforçou o pedido de torcida única junto à CBF, mas garantiu que ainda não teve retorno da entidade máxima do futebol brasileiro. O Estado está judicializando a questão para que os precedentes da própria CBF sejam atendidos e que a partida tenha torcida única. O Estatuto da FIFA estabelece, e todas as confederações que integram a Organização Mundial do Futebol estão submetidos a essa regra, de que temas desportivos devam ser dirimidos perante a justiça desportiva, nunca perante a justiça comum. Então a competência para examinar essa matéria é exclusiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E a penalidade pela transgressão
dessa regra competencial da Justiça Desportiva é a suspensão daquela confederação e de todos os seus clubes filiados de participarem de competições organizadas pela FIFA enquanto o processo na Justiça Comum estiver em tramitação. Se o Cruzeiro conseguir a liberação para ter seu torcedor no estádio, precisa começar a venda 24 horas antes da partida começar. Ou seja, até hoje, 9h30 da noite. Uma confusão danada que promete não ter fim por agora. Mas precisa de uma solução, até para saber se os cruzeirenses poderão ir ao jogo. É um absurdo. O que o Alterosa Esporte acha? É que tem que ter torcedor do Cruzeiro, ponto final. Exato. STJD não vai decidir nada. Não. CBF decide só errado. Aí o governo de Minas, tentando apoiar o clube, né, um dos clubes mais tradicionais do mundo, se entrar na justiça dá problema, Hugão. Leopoldo. E pode Poxa se preparar para uma perseguição terrível se realmente liberar a torcida do Cruzeiro lá. Não é que eu sou contra, não, gente. Né? É na justiça. Cara, o torcedor cruzeirense tem que ir ao estádio, ele tem que ter o seu direito garantido de poder ir, porque a torcida do Cruzeiro foi vítima dessa emboscada. Não foi confronto de torcidas, não foi confronto, foi emboscada. Emboscada, apenas um é atacado, apenas um é agredido e apenas um lado teve baixas significativas nesse lado. A gente vê aí a Justiça de São Paulo indo atrás dos criminosos que cometeram essa atrocidade contra os torcedores que voltavam. Hoje prendeu casa. 7 dos 13 integrantes da Mancha Alviverde acusados de participar dessa emboscada aí que você está vendo em tela dividida com o Hugão, no dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias. Emboscada, covarde, matou um cruzeirense, feriu outros vários. E o que a gente espera é que tenha celeridade e que possa ter, enfim, a execução da justiça. E não termo de ajustamento de conduta sendo assinado. Que sejam reconhecidos os crimes, os CPFs e que eles paguem por isso. E que não seja penalizada a torcida do Cruzeiro com seu direito legítimo de acompanhar o Cruzeiro Esporte Clube em campo. O Cruzeiro já está prejudicado. Já está prejudicado. Uma logística como essa, em que você precisa de um prazo para se vender ingresso, para se organizar um espaço, para que aconteça o jogo, o Cruzeiro já está prejudicado. Seria um jogo para 50 mil, 55 mil pessoas, porque a torcida do Cruzeiro tem muito interesse nesse jogo. Já não aconteceria. Se liberar a torcida agora à tarde, por exemplo, já não acontece esse número. O Cruzeiro tem interesse porque ainda luta por uma vaga na Libertadores. Exato. Já a CBF falar, não vai ter torcida de ninguém porque o Palmeiras está disputando ainda o título brasileiro. Seria por isso que minha cara e desgramada CBF. E é por isso, Léo, que eu não tenho nada a ver com isso, mas não posso concordar com essa decisão, porque no ano que vem, daqui a 2 anos, pode ser o Atlético prejudicado contra algum queridinho da CBF de Rio e São Paulo, e eu vou estar fazendo esse mesmo pedido aqui. Então, quando eu sinto que existe injustiça, principalmente para beneficiar, e digo mais, o torcedor do Palmeiras, de um modo geral, teria o direito a ir também como 10%. Ele que não faz parte da organizada, que esteve ali naquela cena que a gente viu aqui, nessas imagens, ele teria o direito de ir também. Então está sendo prejudicado esse torcedor do Palmeiras, que não tem nada a ver, que é contra isso aí, e está sendo prejudicado também o torcedor do Cruzeiro. Vai ter uma questão. A torcida do Atlético fez aquela baixaria lá na final com o Flamengo e prejudicou o time. A do Palmeiras fez isso lá, ela tem que prejudicar o time. O time tem que sair prejudicado. Então, tinha que ter só a torcida do Cruzeiro para mostrar para o torcedor palmeirense aqui. Faz palhaçada, faz emboscada com os outros, que seu time perde a torcida. Você prejudica o Palmeiras. E eles estão amenizando o erro da torcida que tinha que resvalar do time com uma decisão totalmente errada. E essa galera que trabalha em federação, que não faz ideia do que é você comprar um ingresso, do que é você levar seus filhos ao estádio, do que é você pegar uma fila, de você estar ali na arquibancada, eles tomam essas decisões e aí eles reclamam quando a gente critica ou de repente fala, vocês estão levantando teorias da conspiração. Outro time que pode ser favorecido nessa situação, por exemplo, com o Cruzeiro não saindo vencedor dessa partida e sem sua torcida em campo, é o Corinthians. Aí você não pode se levantar uma teoria da conspiração? É vocês que provocam esse tipo de situação. Além da torcida do Cruzeiro ser prejudicada, várias teorias que colocam também em cima disso. E o Botafogo pode decidir um título. Exatamente. Pode ter pensado nessa do Corinthians. Pode decidir um título com um erro grotesco da CBF.
A CBF, onde o presidente está na canetada, é Vergonha. um incompetente, aí a gente vê isso. Vamos continuar gritando, já a gente fala mais desse assunto, que agora chegou. Nossa, Leopoldo Siqueira. E eu quero deixar claro um negócio aqui, viu? Ramiro, eu nunca critiquei o Ramiro na minha vida, vocês são testemunhas disso. O gol do Ramiro naquele jogo, esse jogo do Diniz, esse time do Diniz, misericórdia, filho. Você tá não, já que ele tá começando a reclamar de Diniz aí, é até bom falar. Primeira coisa. Não, tô falando só do futebol. Não, beleza. Não, porque na arbitragem, no outro jogo contra o Grêmio, arbitragem tendencial. É muito fácil jogar pra gente. Quando o seu time termina com 4 zagueiros no ataque, que bagunça que é essa aqui? Aí a culpa é da arbitragem. O seu centroavante era o Zé Ivaldo. Aí não faz gol, aí o árbitro deu um acréscimo. Daqui a pouco tem que pegar a bola no meio de campo, que nem é pra você também. Larato Furtado, você acha que faltou explicar pro Cássio e pro Cleito que eles poderiam utilizar as mãos? É, porque às vezes também a gente muda muito o regulamento da CBF durante o ano ali. E às vezes você fala pro goleiro que dentro da área ele pode pegar a mão, porque às vezes ele tira. E a bola recuada, o goleiro tem medo de uma bola recuada. E às vezes na confusão ali ele fica com medo, não sabe se o zagueiro recuou. E o Cássio tá especialista nisso ultimamente. Ele vai, peraí, foi do zagueiro ou foi do goleiro é daltônico, não sabe qual a cor da camisa. Eu tô lascado com esse reforço que eu trouxe. Inclusive... Já tô aqui, ó. Já tô pra fazer isso aqui com você. Tem muito tempo já. O que eu fiz? Te dar uma amarela aqui, esse negócio de advertência. Primeira coisa, foi até bom você ter lembrado desse negócio de cigano semana passada, que eu tô pra falar com você tem um tempo já. Esse negócio de cigano é completamente errado. Cigano jogou carta, pediram serviço pra pessoa errada. Quem joga carta é cartomante, cigano é alemão. Outra coisa, mas vou falar com um jardineiro, constrói uma casa pra mim. Se ele tiver precisando de dinheiro, ele vai fazer isso também. Então vamos parar com esse negócio que já deu também. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, inclusive mostrando, né, a imagem disso que você tá falando. Você tem toda a razão. Isso é importante. Porque é bom que comprova o que eu tô falando. Eu pus que imagem. Não fala tá aqui à toa, não. É, Vossa Excelência. Eu sou federado, tá? Eu sou federado. Mas eu te trouxe pra me trazer reforço, não precisa me quebrar, não. Eu sou imparcial. Sou imparcial. Quatro zagueiros, pelo amor de Deus. Vocês estão analisando o jogo aqui, ó. O que aconteceu aqui? Teve algum lance polêmico ali? Deixa eu te falar um negócio com você, bola na área. Puxa ali, pra você ver. O perigo mais é perigo de gol mesmo. E às vezes, dependendo do time, a gente para o jogo ali. Faz o jogo que você sabe muito bem. Você tá ali, o seu time tá atacando, perigo de gol, você para o jogo. Agora isso aí pra você ver no caso. O Cássio, nesse caso, pensou que era o Vidalba recuando pra ele. Ele falou, vou pôr a mão, não vou. Aí até falar pra ele que o momento ali, o jogo é esse aqui. Não, porque tava embolado mesmo. Então, tava embolado. Aí você fala, Vidalba, recuo, tirei a mão. E o zagueiro faz o movimento. Exatamente. E ali, se põe a mão também, se segura, ia dar um tiro livre direto também, que eu tô mal intencionado também, eu quero que se lasque também pra lá também. Que isso? Daqui a pouco Furtado participa mais aqui. Eu quero saber o seguinte, nesse jogo aí o Barreal foi bem, Hugão? Porque tem notícia do Barreal. O time tem devido bastante. Agora o Ato, eu detectei um negócio também, tá com a abraçadeira de capitão, né? Exatamente. Ele é capitão do Atlético, né? Tá parecendo aqueles atos que eu vi muito pelo interior de um time chamado Forrobol, né? Que levava o juiz. Não, o cara chega e... Eu tinha hábito. Chega na perna. Eu levava meu hábito. Chega na perna. E não me dirige a palavra, não. Que se quiser conversar comigo, eu põe pra fora. E você tá conversar? Não, eu tô falando qualquer jogador. Em campo, é torcedor, não vem conversar comigo, não. Vier conversar comigo, quer conversar, marca um psicólogo pra você, bate sua mãe com seu pai. Comigo, dentro de campo, tem conversa, não. Dá uma licencinha, então, já que eu posso conversar com você. Certo aí. Disse que o Gão tomou cartão. Dá pra fazer uma musiquinha do Larato. O Barreal, novidade sobre o Barreal, o Gão. O time dele, o Cincinnati, é assim que fala? É, Toledinho? Cincinnati. Ele é Cincinnati, renovou... né, gente? Nós estamos em Minas Gerais, é o Cincinnati. Cincinnati. Ele renovou o contrato com o Barreal. Certo. Isso quer dizer que o Barreal vai embora para os Estados Unidos ou vai ficar aqui no Cruzeiro renovando esse vínculo? O que você acha? O que você quer? Leopoldo Siqueira, eu gostaria muito que o Cruzeiro ele fosse mais efetivo ao mercado. Eu acho que o que faltou ao Barreal, ele teve lampejos, ele teve momentos que ele foi bem, mas teve momentos também que ele deixou muito a desejar. Momentos em que ele poderia ser decisivo. Hoje, se você falar comigo o que eu prefiro no ataque do Cruzeiro, eu quero um ataque mais veloz. E aí, tem que usar mais os meninos. Meninos que foram bem na Taça São Paulo Futebol Júnior, meninos que representaram bem nas competições nacionais e que poderiam ser aproveitados nesse momento. E aí, para fazer essa transição, você precisa de caras como Lautaro, você precisa de caras como Barreal, por exemplo. Só os valores que me preocupam um pouco no caso de repente, efetuar a compra do Barreal. Mas aí, no caso do vínculo de empréstimo, ele poderia render um pouco mais, que o Barreal realmente ficou devendo. Foi bem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No segundo turno, entrou como todo time. Ficou devendo bastante, Leopoldo Siqueira. Pois bem, e